Esses tempos eu tenho estado com a sensação de que, mesmo tentando, me esforçando, fazendo tudo certo, né? Parece que as coisas não andam. Eu me sinto empacado, eu me sinto frustrado. A vontade é jogar tudo pro alto e sumir por uns dias, sabe? Por causa disso, eu resolvi gravar esse episódio falando um pouco sobre isso e tentando organizar um pouco a minha cabeça enquanto eu converso com vocês e vendo se de alguma forma a gente consegue se ajudar nesse processo. Eu tô passando por uma dessas fases de baixa autoestima, sabe? 2 semanas seguidas onde o treino do jiu-jitsu só me faz apanhar. Quando eu digo que só me faz apanhar, só me faz apanhar mesmo. Só tô apanhando e não tem como amenizar a situação. Parece que tudo que eu sabia evaporou, que meu corpo desaprendeu. Eu entro no tatame achando que o treino vai ser super intenso, vai render um monte de coisa, e eu saio de lá me perguntando se não era melhor ter ficado em casa, comendo uma pizzazinha, tomando energético, monsterzinho de manga, gosto demais, inclusive Monster, chega junto. O pior é que racionalmente a gente sabe que o aprendizado ele vem assim, né? Ele vem no desconforto, ele vem no errar, ele vem no ser prensado no chão sem conseguir respirar, mas mentalmente, bicho, é um soco no ego, não tem o que fazer. E não é só no jiu-jitsu, né? A sensação ela se espalha e pode ser quando, sei lá, você quer muito uma promoção ou quando você quer muito uma vaga de emprego que parecia que era feita pra ti e aí o não chega seco, sem uma explicação clara e te desmonta. Ou então quando você investe tempo, energia, amor num projeto, tipo esse podcast, por exemplo, e as visualizações elas não vêm como você imaginava, né? Você olha os números e pensa, será que vale a pena de verdade? Será que eu tô mesmo fazendo algo bom? Ou será que eu tô falando com as paredes aqui no meu quarto? A verdade é que a frustração ela é meio que inevitável, né? Ela tá em tudo que envolve expectativa. Quanto mais a gente quer, mais a chance de se frustrar aumenta. E o problema é que a gente aprendeu a associar valor ao resultado final. A performance ela virou a medida de quem a gente é, por assim dizer. Se rendeu, valeu. Se não rendeu, você falhou. Só que a vida, ela não é uma linha reta, né? Ela não é linear. A gente não tá sempre subindo. A gente tem aquela oscilação, a gente sobe e desce constantemente. Fingir que não cansa muito, vamos combinar. Tem um conceito que eu gosto muito, eu não vou saber falar o nome do autor, né? Mas é alguma coisa tipo Byung-Chul Han, né? Ele fala na Sociedade do Cansaço, inclusive um livrozinho de bolso. Se você ainda não leu, recomendo que você leia. Ele fala que a Sociedade do Cansaço é essa era meio que a gente vive, né? Onde todo mundo se cobra o tempo inteiro, como se a gente não precisasse mais de um chefe que chegasse no nosso ouvido e falasse que a gente precisa fazer mais, ou que a gente não é o suficiente, ou que a gente podia estar produzindo agora. Tudo isso a gente mesmo internalizou, né? Tudo isso vem de dentro, a gente mesmo tá fazendo, e é isso que tá matando o prazer de fazer as coisas, né? É o que acaba matando aí aquela questão do meio do caminho, que tanto importa. A gente se cobra tanto para ser bom, para ser produtivo, para ser reconhecido, que esquece o básico, né? Que é viver. Fazer o simples pelo prazer de fazer, sei lá, porque você gosta. E eu percebo isso no jiu-jitsu. Porque quando eu tô encanado com o resultado, em ganhar, em provar que eu evoluí, ou em provar que eu já consigo fazer determinada posição, eu travo. Eu erro mais, eu não me divirto. Mas quando eu entro pra treinar sem esse peso, só pra sentir o movimento, pra brincar, pra me testar, o treino flui. E o mesmo tatame, o mesmo corpo, tudo isso é o mesmo, mas é cabeça, né? A forma de você operar tudo é diferente. E eu acho que a gente consegue englobar isso em todas as áreas da nossa vida, né? No trabalho, nos relacionamentos, nas artes, enfim, na nossa vida como um todo. Quando o objetivo ele é só a medalha, o caminho ele acaba perdendo um pouco do sabor, né? E a gente precisa resgatar esse sabor de alguma forma. O tal do valorizar o processo que eu falei há pouco, muita gente usa só como frase de Instagram, né? Como pra postar storyzinho bonito, mas na prática, galera, é difícil demais valorizar o processo quando o resultado ele pode ser negativo, né? Valorizar o processo é aceitar que o resultado ele pode demorar, ou que ele pode nem vir. Mas mesmo sem garantia, a gente tem que continuar, a gente tem que achar beleza aí no meio desse caos e rir quando as coisas não saem como planejado. E eu sei o quanto isso é difícil e eu sei o quanto a gente não é preparado durante a nossa vida para executar esse tipo de coisa, para manter a cabeça
nesse sentido. Mas tem uma coisa que a gente precisa começar a fazer urgentemente, tá? Que é se desligar. Tirar um pouco do peso de ser bonitinho no Instagram, de postar tudo que a gente faz, de desenvolver. E isso parece até bem irônico, porque eu tô literalmente postando isso aqui na internet. Isso aqui provavelmente vai pro Instagram também. Então é complicado de falar isso. Essa semana eu vi uma amiga minha, Gilcidade, postando aí no Instagram dela que ela parou de usar o relógio, né? O relógio dela de corrida, que ela parou de se cobrar tanto na questão do pacing lá. E isso me pegou num ponto forte, porque isso é uma das coisas que eu tenho feito muito, né? Minha vida ultimamente ela tem se baseado na balança. Sendo que a balança ela não pode ser o meu guia 100% do tempo, né? Eu preciso ter também um momento de me permitir. Mas a questão é o seguinte, eu não vou ser hipócrita aqui, né? Eu vou ter que postar isso aqui, mas eu quero continuar falando sobre isso, sobre se desinstagramar, né? Porque a gente se compara muito, né? A gente compara, talvez, se a gente for trocar aqui em miúdo, o nosso bastidor com o palco dos outros, né? Porque ali no Instagram a gente tá vendo só o que é bonito, a gente tá vendo um emprego novo, a gente tá vendo a galera bombando, aqueles recebidos não pagos, né? A gente tá vendo tudo aquilo ali sendo bombardeado por aquela informação onde tudo é bonito, onde tudo é perfeito, e a gente esquece que ali por trás pode ter uma pessoa que tá passando por um problema na família, uma pessoa que não tá com um relacionamento tão legal, que tá passando por algum outro tipo de problema e a gente nem sabe, né? A gente, quando tira um pouco esse olhar conectado, quando a gente vai olhar para um ambiente mais humanizado, a gente vê que o mundo ele tem um ritmo muito mais humano, né? As pessoas elas são muito menos maquinadas e muito mais humanas nas suas questões. Mas ninguém quer postar isso, né? Ninguém quer mostrar a realidade. As pessoas elas querem sempre mostrar o que é bom, o que é bonito, e o que rende o like, o que rende engajamento. E acho que a vida voltada para o engajamento ela é muito complicada. Ela é muito complicada porque ela depende muito da validação do outro, e quando a gente depende 100% da validação do outro, talvez os nossos propósitos eles se confundam. Quando eu falo de propósito, eu digo propósito de vida mesmo, né? O que a gente quer pra gente? O que a gente realmente gosta de fazer? O que a gente faz pela gente? Numa conversa que eu tive com a Celina, eu falei isso pra ela, assim, que tanto o podcast como o jiu-jitsu são coisas que eu faço por mim e pra mim, né? São coisas que eu não coloco peso algum em cima, mas que eu coloco objetivos. Que, assim, são lazeres, né? Lazeres? Acho que existe, né? São lazeres que eu coloquei alguns objetivos em cima, mas que eu não me cobro pra atingir, né? Se não acontecer, tudo bem. Mas que eu realmente comecei a fazer porque eu queria fazer alguma coisa por mim, porque eu queria trazer algo onde eu fosse novo, que eu fosse ruim e que eu pudesse aprender a fazer sem nenhum peso, sem nenhuma culpa de não estar sendo 100% produtivo. Acredito que você que está ouvindo deve passar por isso, né? Deve pensar em alguma coisa que você quer fazer muito, que você adia porque tem medo de ser ruim, porque tem medo de parecer bobo, tem medo de parecer idiota, né? Fazendo. Às vezes a gente pensa, pô, eu queria muito aprender a dançar, mas eu acho que eu vou ser meio idiota, dando aqueles passos errados, tropeçando, me desequilibrando. E daí, tá ligado? E daí? A gente se preocupa muito se as pessoas vão estar olhando, e a realidade é que ninguém tá vendo nada, né? Eu aprendi isso quando eu fui morar em São Paulo uma época, e eu vejo que as pessoas elas eram muito individuais, assim, a maioria do tempo, elas valorizavam muito o eu, né? E elas não estavam nem aí se alguém tava olhando, se alguém tava encarando. Elas faziam o que queriam fazer mesmo, e independente do julgamento das pessoas. E eu acho isso muito bonito. E eu acho que a gente perde muito isso com a era digital. Porque, querendo ou não, o like ele depende 100% da aprovação do outro, né? E a gente balizar se o que a gente faz é bom conta do outro, eu não sei se é o melhor dos caminhos. Eu acho que
na verdade, é o caminho mais rápido para nossa ruína. Talvez a gente precise começar a fazer mais coisas sem motivo, sem meta, sem propósito. É fazer o porquê sim, que a gente falava tanto quando a gente era criança, parecer uma resposta menos boba e mais objetiva. Eu acho que a gente precisa resgatar um pouco dessa infância, fazer com que o porque sim faça mais parte da nossa vida. Fazer as coisas porque sim, porque é gostoso, porque faz bem, porque o simples ato já é o suficiente. Sem postar, sem medir, sem esperar qualquer tipo de retorno vindo do outro, que o retorno ele seja 100% seu, né? Então, se você tá ouvindo isso aqui e tem vontade de fazer alguma coisa e ainda não fez, vai lá, meu irmão, pinta um quadro torto, toca um instrumento mesmo sem saber tocar, vai lá fazendo aquelas notas todas desafinadas, treina um esporte, meu irmão, pra suar. Eu chamo muitos meus amigos pra... Falo em tom de brincadeira, mas falo também sério. Eu chamo muito meus amigos pra virem treinar comigo, né? Pra virem pro jiu-jitsu, pra virem fazer um treininho de MMA. E a resposta que eu mais ouço é tipo, pô, mas eu não sei lutar, pô, mas eu não sei fazer, eu não sei, eu tenho medo de não conseguir executar o movimento, ou de não aguentar o treino até o final. E, meu irmão, o objetivo é isso, é esse mesmo, é você começar do zero, é você fazer uma coisa pela primeira vez e ver a evolução, né? E ver as coisas acontecendo. Ninguém nasce sabendo, eu não nasci sabendo, acredito que meus professores também não nasceram sabendo. Tem gente que tem aquele dom inacreditável, né? De pegar uma coisa pela primeira vez e ser extremamente bom naquilo, mas, meu irmão, a porcentagem de pessoas que são assim é de tipo 0,00001%. Então, assim, tenta se despregar um pouco disso aí, tá? Quando você se desconecta um pouco das pessoas e se conecta um pouco mais com o que você tá fazendo sem precisar de aplauso, as coisas elas ficam mais leves, elas ficam até mais coloridas mesmo pra gente. A frustração, ela vai continuar existindo, tá? Ela faz parte aí da jornada, mas se a gente conseguir dar menos poder pra ela e mais espaço pro prazer de estar em movimento, a vida ela fica bem mais leve. A gente erra com mais carinho, a gente passa a entender que até os dias que a gente se atrapalha ou que a gente apanha no treino são parte ali de algo maior, né? Que nem tudo precisa render pra valer. Então, se hoje você tá frustrado com o trabalho, com o sonho, com você mesmo, dá uma respirada, faz uma pausa, principalmente desliga o celular e lembra que você não é uma planilha, que você não precisa provar nada pra ninguém, nem pra você mesmo, e que o porquê sim ainda é a melhor resposta que você pode dar para qualquer coisa. Então é isso. Faça por amor, faça por vontade, faça porque você quer fazer. É essa a mensagem de hoje. Episódiozinho mais curtinho, sou só eu falando. Tentei dar uma metralhada aqui nas palavras, mas acredita aí que são 10 minutinhos que a gente vai refletir junto, né? É importante, eu acho, pra gente dar uma ventilada, pra gente trazer aqui um pouco mais de proximidade, né? Para mim ainda é muito difícil fazer esse tipo de texto, conversar dessa forma assim com vocês, ainda me sinto meio bobo fazendo. Mas aí eu conto com vocês para me darem uma luz. O que vocês acham desse tipo de formato? Vocês gostam quando eu venho aqui trocar essa ideia com vocês? Ou não? A parada é mais entrevista mesmo, é chamar a galera e ficar trocando ideia. Eu dependo aí desse feedback de vocês. Então, muito obrigado para você que acompanhou a gente até aqui. Semana que vem tem mais Devaneios Marsupiais. Se você quiser mandar uma história ou sugerir um tema ou apoiar o projeto aqui com o Pix, tudo isso você pode fazer através do e-mail devaneiosmarsupiais@gmail.com. O e-mail vai estar aqui na descrição do episódio. Então vai lá, manda a sua história. Se você quiser dar uma moralzinha no Pix, ajuda demais pra gente conseguir manter esse formato semanal, né? Eu tenho aí várias atribuições e o podcast ele acaba não sendo a prioridade da minha vida, né? Eu acabo deixando o podcast sempre na segunda opção de coisas que eu tenho pra fazer. Então, eu queria muito transformar isso aqui em algo realmente prioritário. Então, se você quiser ajudar a fazer isso aí acontecer, o Pix disponível é esse, devaneiosmarsupiais@gmail.com. Então é isso, muito obrigado pra você que me ouviu. Deixa aí o seu feedback, não esquece de avaliar o programa, não esquece de se inscrever, de seguir, enfim, me acompanha, beleza? É isso, muito obrigado, um beijo, até semana que vem.